Fala galera, tudo bem? Vamos entrar num assunto aqui que eu acho que não é novidade, né? Acho que muitos já estão carecas de saber, mas é sempre bom relembrar. Vou falar aqui sobre o dízimo, o maaser. O que é maaser? Maaser significa 10ª parte. Dízimo, quando a pessoa vê essa palavra dízimo já pensa, é mandamento. Não. Maaser significa uma unidade de medida. Ela aparece em 4 mitzvot diferentes. Vamos só observar um texto aqui de Ezequiel, só para a gente ver como às vezes as traduções elas confundem as pessoas e omitem coisas. Vou dar um exemplo, Ezequiel 45, verso 11. O que diz? O efa e o bat terão a mesma medida, equivalente o bat a 1/10 de homer e o efa a 1/10 de 1 homer. Aqui está falando de uma unidade de medida. Aqui, a palavra em hebraico está maaser, poderia ser traduzido para dízimo. Por que não traduziram? Não sei. Ezequiel 45:14, o que diz? A norma para o óleo será um bat de óleo por 10 bat, isto é, por um coro de 10 bat ou de 1 homer, porque 10 bat equivalem a 1 homer. Aqui onde está a palavra 10 está maaser, poderia ser traduzido para dízimo, ok? Agora, o que era esse maaser? Primeiro era o que crescia da terra. A gente vê isso em Levítico 27:30. Diz assim: e todo o dízimo da terra, da semente da terra, de fruto da árvore perante o Eterno comerás em Jerusalém. Santidade é para o Eterno. Ok? Se a pessoa quiser remir o seu dízimo, acrescenta-lhe a 5ª parte de seu preço, ok? E também tem que comer em Jerusalém. Isso também incluía o que? Óleo e vinho, o dízimo. Vamos lá, Neemias 13:12. E trigo também, tá? Diz assim: e toda Judá trouxe o dízimo do trigo, do vinho e do azeite aos depósitos. Ou seja, não era só por exemplo, 10%. Era a 10ª parte dessas coisas também. Também dos animais, ou seja, na pecuária, existia o dízimo. Um exemplo. E todo o dízimo do gado, Levítico 27:32. E todo o dízimo do gado e do rebanho, todo que passar debaixo da vara marcadora, o 10º será santidade ao Eterno. Ok? Os escritos eles só falam de quê? De alimentos, tá? O maaser era incluído nisso, ou até também a bebida, no caso o vinho. O que passar disso, pessoal, infelizmente é mentira. Vamos dar uns exemplos. O que gerava dízimo na cultura semita, na Bíblia hebraica? Colheita de grãos, frutas, ervas, óleo e vinho, tá? E criação de rebanho. Então, tudo isso gerava um maaser. Você tinha que tirar a 10ª parte. O que não gerava dízimo? Primeira coisa que fazem hoje, infelizmente, salário do trabalhador. Não existe base na escritura para isso. Caça e pesca. Você não tirava a 10ª parte disso. Artesanato e construção, também não. Serviços em geral. Herança e vendas, tá? Tem gente que fala, vou pegar parte da minha venda, da minha herança e vou dar lá 10% para fulano de tal. Não existe isso, tá? E uma coisa aqui, para deixar bem claro. Se a pessoa não tinha plantação, ela não dizimava. Se ela não tinha, por exemplo, colheita, não tinha rebanho de nada, ela não dizimava. Quer dizer que o dízimo não era obrigatório para todo israelita? Claro que não.
Com certeza não. Ok? E eu já vi até alguns argumentos, né? Falar, meu irmão, mas a época era diferente, dinheiro não existia, tal. Lógico que dinheiro sempre existiu. Ó, a gente vê isso em Gênesis 23, capítulo 23, verso 15 ao 16, né? Que eles usavam dinheiro para sepulturas. Em Êxodo 30, do 14 ao 16, Êxodo 38, do 24 ao 31. Tinha também taxas para a tenda. Em 2 Samuel 24, 24, eles compravam animais para sacrifícios. 2 Reis 23, do 33 ao 35, tinha os tributos, né? Vassalos e muito mais. Então, assim, falar que não havia dinheiro na época, a pessoa ela desconhece esses textos, tá bom? Vamos dar uma lida em Deuteronômio 14, a gente entender um pouco do dízimo, que era anual. Deuteronômio 14. Vamos ver do 24, do 22. Como era o dízimo anual? Vamos lá. Todos os anos separarás o dízimo de todo o que? O produto da tua semeadura que o campo produzir. Ou seja, para quem tem produto da semeadura que o campo produzir. E diante do Eterno teu Deus, no lugar que ele houver, tinha um lugar específico, no lugar que ele houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome. No caso, naquela época, eu acho que eram as tendas, né? Depois passou a ser o templo. Comerás, você vai comer o dízimo do teu trigo, do teu vinho novo e do teu óleo, como também os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas continuamente a temer ao Eterno teu Deus. Verso 24. Caso o caminho seja longo demais para ti e não possas levar o dízimo, porque o lugar que o Eterno teu Deus escolheu para aí colocar o seu nome fica muito longe de ti, quando o Eterno teu Deus te houver abençoado, vende-o então por dinheiro, toma o dinheiro em tua mão e vai para o lugar que o Eterno teu Deus houver escolhido. E lá você troca o dinheiro por tudo que desejares: vacas, ovelhas, vinho, bebida embriagante, tudo enfim que te apetecer. Comerás lá diante do Eterno teu Deus, e te alegrarás tu e a tua família. Quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois ele não tem parte nem herança contigo. Ou seja, eu acho que fazer um comentário aqui que eu acho engraçado. Muita gente defende esse dízimo falso hoje em dia, né? Pega 10% do salário do trabalhador e em parte são contra a bebida alcoólica, né? A gente observa nesse texto aqui que o próprio Eterno dá a instrução, né? Para as pessoas pegar a bebida, né? Embriagante. Então eu acho que esse texto tinha que ser mais observado pelas pessoas. Não estou incentivando ninguém a beber, tá, pessoal? Só estou fazendo um comentário. Eu particularmente não gosto de bebida. Agora, o dízimo trienal. Existia também o dízimo a cada 3 anos. O verso 28. A cada 3 anos tomarás o dízimo da tua colheita do 3º ano e o colocarás em tuas portas. Virá então o levita, né, que era da tribo de Levi, pois ele não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem nas tuas cidades. Ou seja, uma coisa nacional entre eles e quem vivia lá na cidade deles, e eles comerão e se saciarão. Deste modo o Eterno teu Deus te abençoará em todo o trabalho que a tua mão realizar. O que a gente entende aqui desse texto de Deuteronômio? Esse dízimo nem era dos sacerdotes. E o objetivo não era dar dinheiro, mas sim vender alimento e comprar por causa da longa viagem. E o próprio dizimista, ele comia. Ok? E essa aqui, Deus, por que eu acho assim, Deus instituiu essa ordenança do Maaser?
Você pode ver que também é para beneficiar os órfãos e as viúvas. O levita, porque ele fazia parte da manutenção do templo e ele não tinha colheita. O órfão e a viúva, né, por si só, já eram necessitados na época. Então Deus instituiu isso para as pessoas se alimentarem, para não morrerem de fome, para elas terem o que comer. Ok? Então o dízimo não tem nada a ver com contribuição de você frequentar um lugar e você pagar 10% ali para a pessoa para ajudar ela. Isso aí não tem nada a ver com o contexto do Maaser, tá bom? Vamos falar do dízimo dos levitas, da tribo de Levi. Primeiro, nem todos os levitas eram sacerdotes, tá bom? Deixa eu ver. Vamos ver Números 18, verso 24. Levi fará o serviço da tenda da reunião e os levitas levarão o peso das suas faltas. Estatuto perpétuo para vossas gerações, os levitas não possuirão herança alguma no meio dos israelitas, visto que são os dízimos que os israelitas separam para o Eterno, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos israelitas, ou seja, eles não tinham plantação. Então assim, eles não tinham com que se alimentar. Então, por isso, o dízimo era entregue para eles. Para quê? Para se alimentarem. E eles deveriam repassar para os necessitados. Então, essa é a intenção, tá, do Maaser. Os sacerdotes, né? O dízimo dos dízimos. Números 18, do 26 ao 28. Vamos ver do 25. O Eterno falou a Moisés e disse: falarás aos levitas e lhes dirás: Quando tiverdes dos israelitas os dízimos, a instrução para eles, aos levitas, que vos dou como herança da parte deles, separareis a parte do Eterno, o dízimo dos dízimos. Essa parte tomará o lugar daquilo que é separado a ser tomado de vós, como se fosse o trigo tomado da eira e o vinho novo tomado do lagar. Assim, pois, vós também retirareis a parte do Eterno de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. Dareis aquilo que houverdes separado para o Eterno ao sacerdote Arão. De todas as oferendas que receberdes, retirareis a parte do Eterno. Do melhor de todas as coisas, retirareis a parte sagrada. Tu lhes dirás: quando houverdes separado o melhor, todas essas dádivas serão para os levitas, como se fossem produto da eira e produto do lagar. Podereis comê-las em qualquer lugar, vós e a vossa família. É o vosso salário pelo vosso serviço na tenda da reunião. Não sereis culpados de pecado algum, por isso, desde que separeis o melhor, não profanareis as coisas consagradas pelos israelitas, para que não morrais. Ok? Então, isso era a instrução para eles, o dízimo deles. A tribo de Levi não tinha terra, né? Como a gente sabe. Você vê isso em Números 1, capítulo 1, verso 51 ao 53. O que diz? Quando a habitação se mudar, os levitas a desarmarão. Quando a habitação tiver de parar, os levitas a armarão. Qualquer profano que se aproximar dela será condenado à morte. Os israelitas acamparão, cada um no seu próprio acampamento, junto de sua insígnia, segundo os seus exércitos. Os levitas, porém, acamparão ao redor da habitação do testemunho. Deste modo, a ira não se manifestará contra a comunidade dos israelitas, e os levitas assegurarão o serviço da habitação do testemunho. Ok? Eles também serviam de juízes, né? Diminuindo disputas do povo, né? Eles tinham um papel muito importante. A gente vê isso em Deuteronômio 17, do 8 ao 9. Quando tiverdes que julgar uma causa que te pareça
demasiado difícil, causas duvidosas de homicídio, de pleito, de lesões mortais ou causas controvertidas em tua cidade, levantar-se-á e subirás ao lugar que o Eterno teu Deus houver escolhido, irás então até os sacerdotes levitas e ao juiz que estiver em função naqueles dias, e eles lá vão investigar, etc e tal. Então eles prestavam muito serviço, por isso que eles tinham direito ao dízimo, porque eles também não tinham terra, não tinham plantação. Eles também cuidavam da cidade de refúgio, né? Você vê isso em Números 35, verso 6. Eles não tinham condições de cuidar de suas próprias terras. Então, por isso que eles se alimentavam do dízimo, tá bom? Vamos parar aqui um pouco para não ficar muito longo, vou fazer a continuação.